Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 26. Quero ler e conversar com você hoje através do versículo 2. E antes de ler esse texto, claro, convidar você que está aqui a primeira vez para se inscrever no nosso canal. Estarmos juntos de segunda a sexta, sem falta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Nos últimos dias, muita gente nova chegou por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Não seja só um número nesse canal, esteja conosco aqui, ouvindo a palavra que você vai ser realmente edificado, transformado, e eu te dou a garantia. Essa garantia não sou eu, essa garantia é a própria palavra. Eu te dou a garantia que Deus vai falar contigo. Afinal de contas, todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, é como se a boca de Deus estivesse aberta para os nossos ouvidos e para os nossos corações. Provérbios capítulo 26, versículo 2, vai dizer o seguinte: como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim, a maldição sem motivo justo não pega. Mais uma vez, como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim, a maldição sem motivo justo não pega. Eu li aqui na NVI, a Nova Versão Internacional. Talvez você até já tenha ouvido desse versículo na sua versão mais tradicional, mais repetida, onde se diz assim: maldição sem causa não encontra pouso. Maldição sem causa não encontra pouso. Nesse versículo, Salomão ele utiliza a figura de um pardal voando em fuga, a figura de uma andorinha. E, obviamente, esses pássaros eles não ficam voando eternamente, eles precisam pousar, não é verdade? Então, Salomão vai dizer o seguinte: assim como o pardal que está voando em fuga, a maldição sem motivo justo ela não vai pegar. O pardal, quando ele está fugindo, ele não vai encontrar pouso, porque a ideia dele é fugir, é sair, é se movimentar. Da mesma forma, a maldição sem motivo justo não pega. E por que é importante a gente falar sobre isso aqui? Porque nós precisamos conhecer o princípio da justiça divina. E eu conheço muitas pessoas que, mesmo servindo a Deus, amando Jesus de todo o coração, infelizmente são assaltadas em suas mentes, em seus corações, com um certo medo. O medo da inveja, o medo da cobiça, o medo de alguma maldição que foi lançada. E esse medo, por mais que o monstro não exista, se você criá-lo na sua mente, ele vai te afetar. O monstro não existe, mas você criou ele na sua mente. Ele vai te afetar. Você vai ficar achando que ele existe e achando que ele está agindo na sua vida. Então, alguns sintomas vão acabar paralisando, vão acabar prejudicando você, vão acabar, na verdade, te impedindo de desfrutar da vida. Então, o que é uma maldição sem causa? É uma maldição injusta, uma maldição que não tem base. Se você está passando na rua e uma pessoa que te odeia muito fala assim, ó: eu desejo a sua morte. A pergunta que eu te faço é: você passa a correr risco de vida por conta dessa sentença? Você acha que um carro vai passar, vai te pegar? Você acha que algo ruim vai acontecer com você? O avião que você vai pegar vai cair por causa dessa frase? Biblicamente, nós não podemos acreditar nisso. Por quê? Porque nós não estamos como pessoas aleatórias no mundo espiritual. Nós temos um posicionamento, nós temos uma geolocalização no mundo espiritual. De vez em quando eu pergunto aqui, né? Coloca nos comentários de qual cidade você está falando. Eu faço os devocionais aqui a partir de Salvador, Bahia. A gente alcança o Brasil inteiro, tem várias pessoas também de outras nações que estão aqui, assistem a gente diariamente. Então, a minha geolocalização, Salvador, Bahia. Eu posso ir para outro lugar e posso te dar minha geolocalização no mundo físico. Mas, Thiago, no mundo espiritual, existe geolocalização? Sim. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará.
Então, meu irmão, minha irmã, nós não estamos à mercê de qualquer coisa espiritualmente. Nós estamos escondidos debaixo das asas daquele que nos protege. Se assim não fosse, para pensar, pessoas famosas, a quantidade de pragas que são lançadas contra elas, a quantidade de inveja, a quantidade de cobiça, a quantidade de pensamento ruim que essas pessoas percebem, seria impossível viver um dia sequer na vida de uma pessoa dessas. Afinal de contas, essa carga de maldição cairia sobre a pessoa de um modo muito pesado. Agora eu vou te fazer um outro exemplo. Agora, nesse segundo exemplo, não é mais uma pessoa que falou que tem vontade que você morra. Falou assim, ó, eu desejo que você morra. Não, agora vai ser um pouco pior. Vai ser uma pessoa que você descobriu que essa pessoa pagou caro para um certo oráculo espiritual, para um certo sacerdote espiritual fazer um trabalho contra você. Fazer ali algo no mundo espiritual vai te afetar um feitiço. Essa pessoa pagou caro. É um trabalho pesado, um trabalho poderoso. A pergunta que eu te faço é: você acha que esse trabalho ele vai afetar a sua vida a ponto de te destruir, a ponto de te impedir de vencer, a ponto de te impedir de desfrutar da vontade de Deus? E a resposta, biblicamente falando, é não. Eu quero ler com você aqui um texto que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 33, que está escrito assim, ó: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, todo nível de acusação, todo nível de desejo negativo, todo trabalho espiritual contra aqueles que estão em Cristo Jesus não tem validade nem efeito algum. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Tem uma história muito interessante na Bíblia, e certamente muitos de vocês já ouviram, que é a história de Balaão. Eu vou até falar de Balaão aqui no final desse devocional para te ensinar uma lição importante. Mas por hora, a história de Balaão nos ensina algo muito poderoso. E Balaão, para quem não sabe, se eu fosse trazer para os Jesus para você entender, Balaão era um feiticeiro de altíssimo gabarito espiritual. Não era um feiticeiro de esquina, não era uma pessoa desconhecida. Era um sacerdote de altíssimo conhecimento espiritual. E ele é contratado por um homem chamado Balaque. Balaque, ele quer destruir o povo de Deus. E ele paga caro, ele paga muito caro, muito dinheiro. Dinheiro é forma de falar, né? Naquela época não tinha dinheiro, né? Era ouro, era prata, enfim. Ele paga muito caro para Balaão fazer um trabalho para amaldiçoar o povo de Israel. Se você já leu essa história, e para quem não leu, vou dar alguns detalhes apenas. Ela está registrada lá em Números, capítulo 23, Números, capítulo 22, 23. Vai estar escrito lá a história com mais detalhes. Quando Balaão ele abre a boca para amaldiçoar o povo de Deus, para rogar uma praga contra o povo de Deus, um encantamento contra o povo de Deus, ele abre a boca dele e da boca dele saem bênçãos. Olha que loucura. De novo, ele tenta abrir a boca para amaldiçoar e da boca dele saem bênçãos novamente. Pela terceira vez, ele tenta abrir a boca. E aí, Balaque, que contratou Balaão para poder fazer um trabalho espiritual contra o povo de Deus, Balaque começa a ficar chateado. Ele está dizendo, olha Balaão, eu contratei você aqui para você amaldiçoar o povo, você está abençoando, você tá jogando no outro time, Balaão, o que é que está acontecendo aí? E Balaão fala a seguinte frase: não se pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Meu irmão, minha irmã, você tem que pegar essa palavra, porque isso aqui vai guardar o teu coração. Isso aqui vai guardar a tua mente, isso aqui vai guardar a tua vida contra qualquer medo que você possa ter, contra trabalhos espirituais, feitiços, encantamento, inveja, cobiça, energia negativa de qualquer sorte. Você está guardado em Deus. Não é porque eu estou falando, não é porque qualquer pessoa aleatória falou. A Bíblia diz: não se pode amaldiçoar a quem Deus abençoou. Então note que um sacerdote de altíssimo nível, fazendo um trabalho espiritual de altíssimo nível contra o povo de Deus, ele não consegue atingir o povo. Por quê? Justamente por causa desse princípio de Provérbios capítulo 26, versículo 2. Maldição sem causa não encontra pouso. Essa palavra aqui, essa palavra que a gente fala, maldição sem causa ou sem motivo justo, em hebraico é shinam, que significa gratuitamente. A maldição ela não é gratuita. No mundo espiritual,
Precisa ter uma razão, precisa ter uma conexão de causalidade, sabe? Precisa ter uma ligação entre um fato para que uma maldição, de fato, perdão, a redundância, para que uma maldição de fato pegue alguém, pegue alguma pessoa, aconteça em alguma situação. E é muito comum que nós, quando a gente começa a andar com Jesus, a gente faz uma aliança com o Senhor Jesus, a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa ali a querer, né, viver um outro estilo de vida, a gente começa a ter uma caminhada com o Senhor, mas a nossa mente, ela está imersa, muitas vezes, em décadas, uma vida inteira, imersa numa cultura que vê o mundo de outra forma, que vê a vida de outra forma. Então a gente acredita muito no misticismo, na nossa cultura, já acredita muito no poder espiritual das coisas. De fato, o poder espiritual das coisas, elas existem, mas o poder de Deus está acima de todas essas coisas. Então toda maldição, toda profecia maligna, digamos assim, todo encantamento, todo feitiço, toda praga que foi lançada contra você, na cruz do Calvário, ela foi quebrada. E quando você faz uma aliança com Jesus, essas maldições não têm mais poder sobre sua vida. Sabe por quê? Porque agora você é um com Jesus. Então, para você ser maldito, Jesus tinha que ser maldito. Você acha que Jesus foi maldito? Claro que não. Na verdade, o poder purificador de Jesus é que nos livra de toda maldição. Só que tem algumas coisas que ficam na nossa mente. Por exemplo, a gente pode restar no nosso coração algumas heranças emocionais, pode restar em nosso coração algumas heranças culturais, algumas heranças sociais. E tudo isso, às vezes, fica rondando a nossa mente. E às vezes nós somos assaltados com medo, com pânico, com pavor mesmo, porque alguém falou alguma coisa, porque alguém fez um trabalho. Tiago, eu fiquei sabendo que botaram meu nome em tal lugar, em X lugar, e fizeram um trabalho, isso, aquilo. Descanse o seu coração em Deus, sabendo que palavras malignas, fofocas, nada disso tem poder sobre você que anda em retidão. Agora, se de um lado, Provérbios 26:2 vai dizer que maldição sem causa não encontra pouso, talvez você esteja se perguntando assim, Tiago, quando é que uma maldição, ela de fato tem causa? Isso tem na Bíblia, maldição ter causa? Bom, nós vemos algumas conexões disso na Bíblia. Eu separei até alguns versículos para falar com vocês aqui, para a gente não tomar muito tempo, vou só passar por cima desses versículos e vou voltar lá na história de Balaão para te mostrar um detalhe importantíssimo. Vamos lá. Separei aqui, por exemplo, Eclesiastes capítulo 10, versículo 8, que vai dizer assim, ó: quem cava um buraco, cairá nele. Quem rompe um muro, será mordido por uma serpente. A ideia de cavar um buraco e cair nele diz respeito à pessoa que tenta fazer o mal para alguém. Né? Você cavou um buraco para alguém cair, daqui a pouco aquele mal volta para você. Então há uma conexão aqui entre uma prática e o retorno dessa prática. Tudo que você faz volta para você, de bem ou de mal. Né? Então quando você faz o bem, aquilo vai voltar para você de alguma forma. Se faz o mal, aquilo também vai voltar para você de alguma forma. E aí o versículo vai dizer assim, ó: quem rompe um muro será mordido por uma serpente. Serpente na Bíblia é o símbolo clássico de Satanás. E muro, gente, tem a ver com proteção espiritual. As cidades naquela época, elas eram muradas e o muro era justamente a proteção daquela cidade contra ataques espirituais. Então, quem rompe um muro, quem sai da proteção espiritual, vai ser atingido por uma serpente. Olha o que a Bíblia vai falando sobre isso. Eclesiastes capítulo 10, versículo 8. Tem um outro texto, em Efésios capítulo 4, verso 26 e 27, que vai dizer assim, ó: quando vocês ficarem irados, não pequem. Note que uma coisa é a ira, outra coisa é o pecado. Continuando. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que é que esse versículo nos ensina? Que comportamentos emocionais não tratados, eles podem sim abrir lugar para o diabo. Note que a ideia aqui não é uma ira contra Deus, é uma ira contra o outro, que pode se transformar em pecado. Tiago, me dá um exemplo de uma ira contra o outro que pode se transformar em pecado. Vamos lá. Digamos que um casal, certo? Eles têm uma discussão, um casal de cristãos, pessoas que amam a Deus, que estão ali, né, buscando a palavra de Deus, estão vivendo corretamente, faz até campanha no monte, ora, jejua, busca, está ali na palavra. Um casal que é uma bênção de Deus.
Mas aí eles tiveram uma discussão. Nessa discussão, a ira se levantou. E essa ira, ela não foi tratada com sabedoria. Ela não foi resolvida com sabedoria. Aquela ira vai se transformar agora em rancor. Note que o rancor é um comportamento emocional. E ao invés daquilo ser tratado com conversa, ao invés daquilo ser tratado com diálogo, ao invés daquilo ser tratado com maturidade e sabedoria, a pessoa simplesmente guarda o rancor no coração e vai levando aquilo. Olha o que acontece. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Tem dois comportamentos. Ou você apazigua a sua ira e resolve o problema, ou então você vai estar dando lugar ao diabo. Esse rancor mal resolvido no casamento, o casal pode continuar orando, pode continuar lendo a Bíblia, pode continuar indo para a igreja, pode continuar amando a Jesus. Aquilo vai ou não vai afetar a relação? Com certeza. Quantas confusões, quantas brigas a gente vê, por exemplo, em casal, onde algumas questões bem antigas são ressuscitadas. Por que essas questões bem antigas são ressuscitadas? Porque elas não foram resolvidas completamente. Elas só adormeceram. Não, vamos deixar para depois a gente resolve isso aí. Mas tá ali, ó. É quando surge a confusão, uma série de problemas é levantado novamente, porque esses problemas não foram resolvidos. E com certeza, isso vai afetar a relação. Aí daqui a pouco aquele rancor evolui para uma ferida e evolui para outras coisas. Meu irmão, o diabo começa a fazer a festa. Por quê? Porque um comportamento emocional não resolvido deu aquela brecha, deu aquela fresta para que aquele casamento sofresse o impacto, aquela relação sofresse o impacto. Tem um outro texto aqui muito interessante. O texto aqui muito interessante, em Deuteronômio capítulo 28, versículo 15, que vai dizer o seguinte, ó. Se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, virão sobre vocês todas essas maldições. Gente, olha que interessante. Deuteronômio capítulo 28, versículo 15. Está aqui claramente um contraste entre uma vida de obediência e uma vida de desobediência. E o próprio texto bíblico fala que uma vida de desobediência trará sobre a pessoa maldições. Aí talvez você pergunta assim, Tiago, Deus é tão mal que se eu não fizer o que ele quer, ele vai me amaldiçoar? Não. É que quando você desobedece a Deus, é como se você mesmo estivesse dizendo, Deus, eu quero andar num caminho diferente do que o Senhor propõe. Eu tenho uma ideia diferente do que a ideia que o Senhor está me dando. Eu tenho uma sugestão diferente, eu vou fazer a minha vontade. Quando você faz a vontade de Deus, Deus te patrocina, Deus te protege, Deus te desenvolve. Mas quando você faz a sua vontade, é por sua conta e risco. Aí eu te pergunto, você sozinho tem força, expertise, tamanho, capacidade para lidar com o inferno? É claro que não temos. Nenhum ser humano tem. Nós só conseguimos vencer o inferno e vencer o pecado por conta do poder de Deus, por conta do amor de Deus. Então, quando nós andamos debaixo dos mandamentos do Senhor, nós estamos protegidos, e patrocinados por Deus. A partir do momento que eu desobedeço, qual o problema? É que a gente quer viver do nosso jeito e a gente quer que Deus nos proteja mesmo assim. A gente quer fazer uma coisa diferente da vontade de Deus e a gente quer que Deus nos proteja mesmo assim. Digamos que eu esteja num penhasco. Você também está nesse penhasco, tá todo mundo no penhasco, né? Botei um exemplo porque é bom pessoalizar. Mas pensa que seja você também. Eu estou pensando em mim aqui, você pensa em você. A gente está num penhasco. E aí Deus fala assim, olha, não pule, porque se você pular, você vai cair lá embaixo. Aí você pensa, poxa, mas o Senhor não pode me proteger? Deus já está te protegendo. A forma de Deus te proteger é, não pule. Entende? O que acontece? Às vezes nosso coração é obstinado, nosso coração desobediente, nosso coração dominado pelo pecado, a gente fala, quer saber de uma? Eu vou pular mesmo, porque eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Aí a gente pula, o que acontece? A lei da gravidade, ó, puxa lá para baixo, puxa com força. A gente cai lá embaixo, se estribucha todo. E aí depois a gente olha para o céu e fala assim, ó Deus, por que o Senhor não nos protegeu? O Senhor é mau, Deus é mau. Não, Deus é tão bom que ele avisou, olha, se você pular vai acontecer algo ruim. Então, quando o texto bíblico fala assim, ó, se vocês não obedecerem ao Senhor, seu Deus, todas essas maldições virão sobre você. Isso não é porque Deus é maldoso. Isso não é porque Deus vai dizer assim, ó,
toma, miserável, receba aí agora, não quer obedecer, você vai agora comer o pão que o diabo amassou. Não. É porque fora da presença de Deus não tem a proteção de Deus. Fora da presença de Deus não tem o patrocínio de Deus. Fora da presença de Deus não tem a misericórdia e a graça de Deus. Entende? Essa misericórdia, essa graça, elas nos alcançam, elas nos trazem de volta para Deus, mas se o nosso coração quiser seguir um caminho diverso, a gente vai sofrer as consequências disso. Então está claramente associada aqui a diferença entre uma vida de obediência e uma vida de desobediência. A vida de obediência tem bênção, a vida de desobediência tem maldição. Não é questão de premiar quem está obedecendo, é uma questão natural de se você está obedecendo, está perto de Deus. Você vai usufruir do que Deus tem para você. Se você quer seguir um caminho diferente, você quer... É como um filho pródigo, né? Chega para o pai lá e fala assim, ó, me dá minha herança, eu vou viver do meu jeito, vou gastar da forma que eu quero. De repente, ele está comendo com porcos. Entende? Por quê? Porque ele quis viver do jeito dele, sem a sugestão do pai, sem a direção do pai, sem o amor do pai, sem a proteção do pai. E ele acaba se dando mal. E quantas vezes isso acontece conosco também. Agora, Tiago, por que você está dizendo isso? Porque na primeira parte do devocional, nós falamos sobre estarmos guardados em Deus. Maldição sem causa não encontra pouso. E a maldição com causa? Quando é que acontece, Tiago, então, essa causa para a maldição pecar? É quando a maldição pegar, perdão. É quando a gente peca. Então, assim, eu tô aqui, de repente, poxa, eu cometi um pecado hoje, agora as maldições virão sobre minha vida? Não. De modo bem resumido, essa maldição, ela vai acontecer quando nós estamos em pecado, um pecado continuado. É uma porta que está constantemente aberta. Uma coisa é você abrir a porta da sua casa para entrar e sair. É você abrir a porta da sua casa para receber uma encomenda. É você abrir a porta da sua casa para receber uma visita. Outra coisa é você dormir com a porta da sua casa aberta todo dia. Pode ser que ninguém entre durante um mês. Mas se passar um bandido ali, olha o risco. Entende? Então vamos lá. Nessa história de Balaão, lembra que a gente falou do início do devocional? Balaão ele é contratado por Balaque para poder amaldiçoar o povo de Israel. Ele faz um trabalho espiritual pesadíssimo. Mas quando ele abre a boca para proferir o encantamento, para proferir a feitiçaria, da boca dele sai bênçãos. E aí Balaão é até criticado, né? Você foi contratado para amaldiçoar, você está abençoando. E aí Balaão fala assim, eu não posso amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Só que Balaão, ele não consegue fazer aquele trabalho espiritual, mas ele dá um conselho de destruição espiritual muito sério. E esse conselho, ele está relatado lá em Apocalipse. Abre sua Bíblia comigo. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Nós temos aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, estamos aqui no meio das famosas 7 cartas que foram escritas por João para as igrejas da Ásia. Na verdade, João é o escritor, mas João é, na verdade, o redator, né? Jesus está ditando ali para João escrever para as igrejas. Inclusive, gente, tem uma série aqui no canal, na nossa aba de playlist, tem uma série completa estudando as cartas às igrejas do Apocalipse. É uma das séries, para mim, mais ricas, é uma das minhas preferidas, para ser bem sincero. E eu passo ali todo o contexto cultural, social e espiritual das cidades para você entender cada símbolo para cada cidade ali. E aqui em Apocalipse capítulo 2, verso 14, nós estamos na carta à igreja de Pérgamo, certo? E essa carta na igreja de Pérgamo, versículo 14, vai dizer assim, ó, no entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Nós temos aqui uma denúncia. Nós temos aqui um relato histórico de que Balaão ensinou a Balaque como conseguir destruir o povo de Deus. Basicamente, para a gente fechar o devocional aqui de modo resumido, e quem quiser mais detalhes, pode ver lá a nossa série As Cartas às Igrejas do Apocalipse. Quando Balaão ele não consegue amaldiçoar o povo de Deus, ele fala o seguinte, Balaque, não dá para amaldiçoar quem Deus abençoou, certo?
Eu vou te dar uma outra estratégia. Você vai pegar as mulheres mais belas do seu povo, do seu clã. Você vai infiltrar no meio do povo de Israel. Você vai começar a fazer o povo de Israel se prostituir. Se prostituir, se prostituir, se prostituir, se prostituir. E quando eles se distanciarem do Deus deles, quando eles saírem da presença de Deus, certo? Quando eles andarem pelos seus próprios caminhos, então vai surgir a famosa brecha. E a partir desse... E foi exatamente isso que ocorreu, né? Balaque fez isso, as mulheres se infiltraram no meio do povo de Deus, o povo de Deus começou a se prostituir, começou a abandonar o culto ao Senhor, a idolatria começou a entrar no meio do povo, e o povo então foi afetado profundamente, em derrotas militares, inclusive, né? Então Balaão fez justamente isso. Balaque, pega aí, faz o povo pecar o máximo que você puder, porque quando eles pecarem, quando eles se afastarem da presença de Deus, quando eles estiverem distantes do Deus deles, eles não vão ter essa proteção. E a partir desse momento você vai lá e ataca eles. Então olha como muitas vezes as piores brechas, as piores aberturas para o mal que acontece em nossa vida não são através de encantamentos, não são através de trabalhos espirituais, de feitiçaria, mas por um modo de viver distante da presença de Deus. É quando nós temos um comportamento reiterado, continuado, distante da presença de Deus. Isso vai abrir uma brecha para grandes estragos acontecerem na nossa vida. Compreende? Então, quando a gente vê aqui, maldição sem causa não encontra pouso, isso primeiro nos leva a um lugar de descanso. Você pode descansar. Não é uma maldição, uma praga aleatória que lançarem contra você, que vai pegar, que vai afetar você. Não vai. Você está em Cristo Jesus. Agora, para observar a sua vida e para pensar quais são as áreas da minha vida aqui em que eu não tenho me posicionado. Quais são as áreas da minha vida aqui em que eu tenho, entre aspas, tá, gente? Entre aspas, andado com as minhas próprias pernas e não na vontade de Deus. Quais são as áreas da minha vida que eu tenho seguido mais a minha vontade do que a vontade do Eterno? Porque certamente essas áreas elas vão estar mais suscetíveis a uma influência espiritual maligna. Afinal de contas, nós sozinhos não conseguimos lidar com o pecado. Nós não conseguimos lidar com o inferno. Nós precisamos de Deus para poder vencê-los. E para ter a garra... Já, como é que eu sei que eu tô com Deus? Quando você está nos caminhos dele. Você está andando com ele. Quando você está seguindo a vontade dele. Quando a gente tenta seguir a nossa própria vontade, é o mesmo padrão em toda a história da humanidade. Desde o Éden, certo? É interessante que quando Satanás ele tenta a Eva, Adão e Eva, mas o diálogo ali com Eva, quando ele está fazendo o processo de tentação com a mulher, e a partir dali é que o pecado entra no mundo, e esse padrão ele se repete sempre. Você não vê a serpente falando assim, olha Eva, você tem que me adorar aqui. Você tem que fazer um ritual satânico, magia negra. Tem que pegar aqui um elemento tal, com um bicho tal, e sacrificar na encruzilhada tal, assim, assim. Não. Ele não está falando nada disso. A tentação de Satanás é o seguinte, Eva, faça a sua vontade ao invés da vontade de Deus. Só isso. Só isso. E quando aquela decisão de Adão e Eva é colocada em prática, de fazerem a vontade deles e não a de Deus, o pecado entra no mundo. Com o pecado entra toda sorte de males. Com o pecado entram muitas maldições. Com o pecado entra a morte. A partir do momento que o pecado entrou, você não vê a serpente fazendo mais nada. Só o fato de Adão e Eva terem feito uma escolha diferente da vontade de Deus já foi o suficiente para gerar um estrago na humanidade inteira. Entende? Então toma cuidado com isso. Às vezes nós enfatizamos muito o poder do Império das Trevas, e sim, eu reconheço que o Império das Trevas tem muito poder, mas às vezes existe uma transferência de responsabilidade. É como se tudo fosse culpa do diabo, como se tudo fosse culpa de uma feitiçaria, é como se tudo fosse culpa de um trabalho de amarração. Não. Muitas vezes, nós, com nossas próprias escolhas, nossas próprias condutas, estamos estragando a nossa vida. Mas o Senhor nos convida para uma vida no centro da vontade dele. Sabe por quê? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida nos livrou da lei, do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 1. Quando nós estamos em Cristo, meu irmão, quando você está ali na sombra do Altíssimo, nenhuma as causas das maldições, elas caem.
elas perdem poder, elas perdem força. Por quê? Porque todos os nossos erros, todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, eles são levados em Cristo e Cristo já pagou o preço por cada um deles. Você recebe essa palavra, você abraça isso no coração. Eu quero orar hoje por você, por sua família, para que no seu coração seja solidificado essa convicção de que maldição sem causa não encontra pouso e que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Antes de orar, gente, quero fazer 3 convites para vocês. Primeiro deles, deixa um like nessa transmissão. Isso ajuda demais para essa mensagem chegar para mais pessoas. Para pensar quantas pessoas precisam ouvir uma palavra de libertação como essa. Precisa ouvir uma palavra que traz paz, como essa, que tira o peso da mente, o peso do medo, do pânico, do desespero. Então, quando você deixa um like, o YouTube espalha para mais pessoas. Você mesmo pode compartilhar essa transmissão com alguém. Se lembrou de alguém? Quem sabe não foi Deus te lembrando para você compartilhar essa palavra com a pessoa. E eu quero te convidar também a se inscrever no nosso canal e a estar no nosso grupo de WhatsApp exclusivo. É um grupo fechado só para quem está lá e recebe diariamente o link dos devocionais 10 minutinhos antes. Ajuda demais para você se manter constante aqui. E também as minhas anotações por escrito durante o dia. Eu sempre mando lá todas as anotações para você estudar com mais calma em PDF tudo que a gente falou aqui, tá bom? Então, para entrar nesse grupo do WhatsApp, clica no link que está fixado na descrição, nos comentários e também no topo do chat. 3 lugares aí para você não ter dúvida, clicar e acessar. É um grupo fechado, gente, não tem conversa paralela, ninguém vai ficar enchendo seu saco, não tem mensagem toda hora. É só para receber o link e o material de estudo também. Se inscreveu? Deixou o like? Então vamos orar para fecharmos esse devocional. Santo Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela tua liberdade, pela tua libertação. Nós te agradecemos, Pai, porque em ti toda causa de maldição é anulada. Nós te agradecemos porque debaixo das asas do Altíssimo nós encontramos repouso, nós encontramos descanso, nós encontramos proteção, Pai. Te pedimos por quebra de maldição, quebra de correntes espirituais nessa oração, nesse momento, na vida de todos que estão orando comigo nesse momento. Na vida dos familiares que estão orando, nas casas que estão sendo representadas aqui, que a tua presença possa entrar nesses lares, gerando transformação, libertação, Pai. Um derramado do teu Santo Espírito sobre cada um dos que estão nesse lar, nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, tamo junto. Antes de sair desse devocional, comenta aqui qual foi a parte que mais falou contigo. Eu sempre faço questão de ler todos os comentários e também respondê-los. E é claro, tamo junto sempre de segunda a sexta às 7h30 da manhã, onde começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.